Tribuna Livre. Tribuna Livre. À disposição da população, espaço livre para reivindicações, críticas e opiniões, trazendo notícias em primeira mão, tudo o que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. Os fatos mais importantes com um jornalismo ético e imparcial. Programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real. Programa Tribuna Livre. Tribuna Livre. O Brasil tem um sonho. Milhares de brasileiros têm um sonho. Tirar do papel o desejo de uma vida digna. Comida na mesa. Oportunidades. Casa própria. Crédito para empreender. O Brasil tem um sonho: romper o ciclo da pobreza. E em Goiás, esse sonho está saindo do papel. Nosso estado teve a menor taxa de pobreza da sua história e a maior redução de extrema pobreza do país. Resultado do trabalho do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil, com mais de 30 ações que combatem a fome, cuidam e emancipam as famílias. Já são mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas por este programa inovador, que está sendo copiado em outros estados e já virou exemplo para o país. Goiás Social, fazendo de Goiás o estado número 1 também em superação da pobreza. Você já parou para pensar em como se forma uma pérola? É preciso muito esforço. Olá, muito bom dia para você. Está no ar o programa Tribuna Livre. A informação na dose certa. Aqui na sua Rádio Sucesso FM, você já sabe, toda terça e quarta-feira, toda terça e quinta-feira agora, né, Fred? E a gente mudou o horário e o dia, e você já pode participar com a gente através da rede social, com a apresentação do Fred Gurgel e Denis Carrapicho. Bom dia, Fred Gurgel, tudo bem? Bom dia, Denis Carrapicho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso, em especial aqueles que nos acompanham às terças e quintas, né? A gente mudou porque a gente aproveitou aí a mudança dos dias da Câmara de Vereadores. Então você que ia às quartas e sextas, a partir deste mês, a partir da volta, né? Porque a Câmara agora entrou em recesso. Verdade. Então, a partir já tem de recesso para a Câmara, já? Sempre, né? Julho, dezembro e janeiro. Fora são recessos parlamentares, fora as férias especiais que eles têm, né? E aí, nossos vereadores agora, as sessões serão às terças e quintas. A gente aproveitou, já pegou uma carona, mudou também de quarta e sexta para terça e quinta. Para a gente ter sempre o que falar, né? Verdade. Sobre ele. Mas, Denis, hoje nós temos aqui autoridades aqui no nosso programa, né? Sim. Nosso estúdio aqui tem pessoas altamente qualificadas, como sempre. Nós temos aqui o doutor Ediran e a presidente do sindicato, eterna presidente do sindicato, às vezes dá um descanso, mas depois volta, não tem jeito. A Olísia, né, é muito legítima para assumir esse cargo, inclusive, é a que mais conseguiu conquistas no sindicato. E eu vou dizer uma frase que é dela aqui, viu? Ela diz o seguinte: o governo pode estar 99% certo, mas se tiver 1% errado, o sindicato estará lá para cobrar esse 1%. Isso aí eu ouvi, uma pessoa me falou que ela falou isso. Então estou falando aqui, não sei se diz, mas se é verdade, mas ela disse que se houver 1% de briga, ela não se furtará a brigar. Bom dia, doutor Ediran. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, senhor Denis, bom dia, Fred. Tudo bem? Bom dia aí a todos os ouvintes. Estamos aí à disposição. Doutor, vamos ouvir aqui um bom dia também da Olísia, presidente do sindicato. Bom dia, Olísia, tudo bem? Bom dia, Fred Gurgel, bom dia, Denis, bom dia aos ouvintes da Rádio 98.1 Sucesso FM. Muito obrigada pelo espaço, né? Estar aqui falando com vocês e com os ouvintes e com os servidores também. Muito obrigada pelo convite. Você sabe, a gente, como sempre, somos muito democráticos, né? A Rádio Sucesso FM é uma rádio comunitária voltada à população e a gente dá espaço para os dois lados, para a gente poder ouvir os dois lados e as pessoas lá fora que vão julgar o que está acontecendo, né? Fred Gurgel, suas perguntas, por favor. Pois é, o doutor Ediran tem compromisso daqui a pouco. Eu vou começar com ele aqui, que é um operador do direito. Portanto, o senhor hoje tem um cargo de assessor jurídico do sindicato ou o senhor faz essa assessoria por compromisso mesmo com a categoria? O que seria?
Não, a contratação do sindicato é com a RGF Advocacia. Esse RGF significa Roberto Gomes Ferreira, que você conhece. Muito bem. Dr. Roberto, né, Fred? Sim. O Roberto é um gigante. Mais de 2 décadas, sei lá, ele sempre tem prestado assessoria jurídica ao Sindicepenval. É um advogado com mais de 30 anos de atuação muitas vitórias, na área administrativa, defendendo os serviços e os servidores públicos. Ele foi advogado do Simpro-DF, foi advogado de servidores do Banco Central do Brasil, da Conab, a âmbito nacional, e por aí vai. É um currículo extenso que eu vou resumir aqui nisso, certo? Mas é a RGF e eu sou um dos advogados parceiros da RGF. Sim. E como o doutor Roberto, dada a dimensão do seu escritório, ele tem advogados que prestam esses serviços assim, de parceria atendendo. Mas com relação a este caso, o senhor é o responsável, dentro da RGF, né? O senhor é representante RGF, sim, direto. Mas eu, em alguns municípios, eu presto assessoria. Beleza. Doutor, dado a sua pressa, como é que o senhor está analisando esse caso? Alguns chamam, né, um projeto da maldade, né? Mas a gente sabe que existe algum ponto benéfico para a categoria, né? Eu, assim, não sei se o senhor consegue enxergar isso, dado que o senhor tem uma posição no sindicato. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor considera que há alguma inconstitucionalidade, que é um projeto que realmente prejudica o servidor, que houve uma intenção do governo municipal de prejudicar financeiramente, de alguma forma, o servidor, ou o senhor acha que o projeto deveria ter mais tempo para que tanto o sindicato como o governo pudesse analisar? Eu soube que houve quase 50 emendas ou tentativas de emendas para tentar consertar o projeto. Mas mesmo assim ele foi aprovado em 2 votações, né? A pergunta que eu faço para o senhor: quais são os principais fundamentos assim que prejudicam o servidor na sua avaliação? Bom, primeiro dizer o seguinte: como foi um rito um tanto apressado, né? Esse projeto, o projeto 68, 69, 63 e 57, são 4 projetos. Mas os mais densos, de abrangência maior, são os projetos de lei 68 e 69. O 68, que altera as carreiras dos servidores públicos municipais, e o projeto 69, que altera o regime jurídico único municipal. Então, veja bem, a estrutura anterior eram 4 carreiras. Então, você tinha a Lei 86, que regulamentava a carreira da gestão pública e governamental, servidores de uma maneira geral. Você tinha a carreira dos profissionais de educação regulamentados na Lei 88, de 2015, todas essas leis. A 87, que organizava os trabalhadores na saúde, os profissionais de saúde. E a Lei 89, que organizava os trabalhadores administrativos da educação. Então, uma questão primeira é que todas essas leis, elas foram baseadas em 2015, aí já tinha assessoria do Dr. Roberto na disputa, houve negociação, mesas de negociação instaladas, e elas foram organizadas dentro das diretrizes nacionais, porque essas leis, a carreira do magistério tem diretrizes nacionais fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, dos profissionais administrativos da educação também tem, dos profissionais... São leis especiais ou segue um rito jurídico normal? Assim, são leis especiais no sentido do Código de Defesa do Consumidor? É um rito jurídico da própria educação, é isso? Não tem uma especificidade. Sim, assim. É porque existem diretrizes... Da administração pública. Estabelecidas que, sim, a depender da postura política do projeto político em voga, elas vão obedecer ou não essas diretrizes. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, Fred... Tem a da saúde também.
Exato, tem as diretrizes nacionais de saúde. Respondendo a sua pergunta, dada a rapidez, a RGF até se desdobrou para analisar, porque o governo tem 6 meses, então teve 6 meses para construir tudo isso, né? Então, veja bem, o projeto foi apresentado no dia 17, no dia 18 foi apresentado o regime de urgência, na sexta-feira... No dia 30 estava aprovado em segunda votação. Véspera de feriado. No dia 18 já teve a primeira votação, então, aí, e ontem, né, foi a última votação e a aprovação. Então, foi um rito muito rápido, que não permitiu, de um lado, a participação da entidade defensora dos direitos e interesses dos trabalhadores. De outro lado, há um rito administrativo processual aqui que também ficou de lado, porque cada uma dessas carreiras tem órgãos colegiados em cada uma delas que deveriam debater, inclusive órgão constituído paritariamente, esses órgãos constituídos paritariamente, com representantes da entidade sindical e do governo. Essa etapa, ela não foi cumprida. Foram os projetos encaminhados para a Câmara Municipal sem passar por isso, sem passar por esse rito. Quanto à questão das inconstitucionalidades, como é uma coisa que depende ainda, a gente já observa que existem algumas possibilidades disso, certo? Mas a gente prefere aprofundar mais um pouco o assunto, porque em sendo positiva essa situação, no caso de haver alguma inconstitucionalidade, alguma ilegalidade, certo? A gente vai atuar. Com relação ao terceiro ponto que você aponta, se foi bom, se não foi bom, se teve prejuízo, se não teve, sim, que é mais ou menos por aí, só para se ter ideia, vamos comparar aqui a carreira do magistério público. Aqui eu estou olhando para a literalidade do texto que foi aprovado. Pode ser que aí tenha alguma coisa a corrigir, não sei. A literalidade do texto a ser aprovado. Então, veja bem, um professor, um profissional de saúde, um servidor da administração geral, seja o que for, digamos que ele tem uma progressão funcional em 25 anos. Ou seja, ele vai de uma referência 1 a 25, como é o caso da carreira do magistério. Essa progressão é de títulos? Você fala de progressão cursos? Significa essa que eu estou falando é pelo tempo de serviço. O tempo de serviço, o que é? A valorização da experiência, certo? Funcional que o servidor público vai adquirindo durante a sua permanência no serviço público. E aí vai sendo beneficiado. Aí o vencimento básico vai evoluindo. No caso, era 1% só, ao ano. Só então, 25 anos, 25%. 25%, beleza. Aí você tem as outras progressões, que aí depende de cursos de aperfeiçoamento profissional, certo? E outras progressões que dependem da elevação dos níveis de habilitação profissional. Então, o professor ingressa com formação em nível de graduação. Quanto mais ele se qualifica, mais ele ganha. Adquire uma pós-graduação e assim vai. Então, mas esse exemplo que eu comecei a dar aqui, que é só essa primeira progressão, a progressão por tempo de serviço, o professor chega no final da carreira, ou a professora, aos 25 anos. Sim. Então, nos 25 anos, vai receber o máximo salário da carreira. E o texto está dizendo o seguinte, que a partir da vigência da nova lei, essa progressão de um padrão para o outro passa a ser de 2 anos. E os padrões ficam estabelecidos em 5 padrões. Então, se você multiplica 5 vezes 2, 10 anos, né? Para chegar no último padrão de uma classe dessa aí. Tá. Aí, para você pular para o padrão seguinte, estava na graduação, adquiriu uma pós-graduação, você vai pular para o padrão seguinte. Você sai do padrão 5 e vai para o padrão 1. Aí começa de novo, mais 2 anos, até chegar no último padrão. E tem mais. Esta mesma determinação diz que para você ser promovido, porque para o servidor evoluir o seu salário nessa linha é progressão, segundo a nova lei. Para você mudar de classe, sair da graduação para pós-graduação, por exemplo, ou para o mestrado, para o doutorado, e aí vai, aí chama de promoção.
E pelo que está dito no texto, para promoção você precisa de mais 2 anos. Um interstício de 2 anos. Então você pega a primeira linha. 5 vezes 2, 10. Aí se você precisa esperar mais 2 anos para pular para outra classe, 12, né? Sim. Como são 5 classes, dá 60 anos. Então, na situação que está hoje, o professor atingiria o topo da carreira com 25 anos. Ou a professora, ou profissional de saúde, ou o que for. Com a nova lei, ele vai atingir o topo da carreira aos 50, se esse negócio da progressão aí que eu falei não for assim, né? Porque está dúbio o texto, ou aos 60 anos. Então, uma coisa... Aí já está aposentado, né? É uma coisa fictícia, uma coisa impraticável. Só fechando aqui a tua resposta, Fred, para deixar didaticamente mais assim um pouco claro para os seus ouvintes. Imagina uma pessoa que jovem e tal, passou no concurso 20 anos de idade. Para chegar no topo da carreira, ela vai chegar aos 80. Aos 80 anos, a aposentadoria compulsória já aconteceu. Então fica até meio difícil, a pessoa talvez vai se aposentar, sei lá, com metade do valor da carreira ali. Então tem algumas coisas que a gente ainda precisa aprofundar, discutir, inclusive com essa questão das inconstitucionalidades, que nesse estágio de análise dos projetos, a gente prefere ainda não externar aqui, certo? Para ter mais segurança. Num outro momento, viu, Denis? Você está sendo cauteloso, no caso, né? E eu só queria Mas a DIN pedir-lhes... tá na esfera, tá à vista, né? Queria pedir licença a vocês, porque realmente eu tenho um compromisso. Estava previsto para as 9 horas, vai dar 8h50 e eu vou ter que... Mas não vai faltar a oportunidade de o senhor voltar aqui para a gente bater esse papo e esclarecer, porque a classe está querendo saber realmente, está todo mundo ligado na rádio hoje, para saber o que está acontecendo, o que pode acontecer. O senhor explanou algumas coisas aí que indicaram que o funcionário público está perdendo. Eu toquei num ponto. Um ponto. Então, como são vários, eu já vou deixar aqui aberto o espaço para o senhor voltar e a gente precisar de falar 10 horas aqui com relação ao funcionalismo público, a gente vai falar, porque contra o direito adquirido eu nem vou tocar no assunto agora, mas a gente vai tocar lá na frente também. Tudo bem. A gente está à disposição, eu quero agradecer. Eu queria, por último, doutor, o senhor observou nos municípios adjacentes se eles estão respeitando isso? O Valparaíso de Goiás seria o primeiro município a ter uma legislação, assim, vamos dizer, tão criteriosa com relação ao servidor público? Ou os outros municípios já têm isso, já foram aprovados? Você tem ideia de se é só Valparaíso que está com esse projeto nesse sentido? Não, sim, Valparaíso, ele tem uma história de atuação muito forte, aí no passado, dos conselhos de acompanhamento e controle social. Então, nessa questão de organização de carreiras, dos profissionais do magistério, profissionais de saúde, das carreiras dos servidores públicos em geral, Entendi. o Valparaíso, inclusive nesse aspecto civilizatório de instituição das comissões de gestão do plano, infelizmente agora estão sendo extintas, estava bem à frente, Na se brincar, vanguarda da aí. maioria dos muitos municípios brasileiros. Então, aqui, com todo respeito, sem nenhum assinte, mas nesse ponto eu acho que os projetos, agora leis, né, promoveram algum retrocesso. Nesse sentido, no sentido democrático da coisa. Beleza, doutor. Doutor, muito obrigado pela sua presença e deixo aberto aqui esse bate-papo que a gente vai bater, se Deus quiser, futuramente próximo, que seja logo, né, para as pessoas se interarem realmente do que está acontecendo, que está todo mundo ligado, todo mundo quer saber, todos os lados da sociedade quer saber o que está acontecendo. Olha, a RGF Advocacia tem à disposição e o interesse, viu? Só aqui deixando aqui talvez um debate futuro. No caso da educação, as verbas vinculadas à educação só podem ser aplicadas em despesas especificamente Direcionadas para a definidas educação. como tal na Constituição. Então, coisas que nós precisamos debater e a sociedade precisa saber. Entendi. Porque há uma omissão social no que se refere à atuação nesses conselhos de acompanhamento e controle social da gestão pública. Isso tem uma importância muito grande para o acompanhamento e o controle da aplicação financeira, né? Da execução financeira e orçamentária dos municípios. Isso é coisa boa para a gente debater depois, mas
Vamos mais para frente. No caso dos professores aí, a gente já vai adiantando Vou ter que me retirar mesmo. O professor ganhando mal é insatisfeito, ele trabalha mal também, muito infelizmente. Obrigado. Né? RGF Advocacia à disposição, tá? Obrigado, doutor. Valeu, doutor Edivan, bom trabalho lá. Vamos falar agora com a Olísia, por gentileza. Presidente do sindicato. Presidente do sindicato, que inclusive foi que tocou a obra lá, né? Da sede do sindicato. Fez a sede do sindicato. Muito Na bonita, época a gente acompanhou sinal, aqui. E a gente sabe que hoje tem uma sede, inclusive, muito bonita. Meus parabéns pelo trabalho que você desenvolveu naquela época lá. E na época a professora Lucimara era prefeita, né? Não sei se você recorda disso, Fred. Sim, eu trabalhei. E ela deu um apoio total e realmente saiu do papel aquela obra lá, magnífica. E hoje os funcionários têm um sindicato que com sede própria, né? Mas assim, Denis, aquela obra lá ela foi totalmente independente da prefeitura, foi a gente que construiu. Sim, eu sei disso. Começou ainda bem antes. Foi né, antes, mas teve o apoio 2011, total da 2010. prefeita na época, que inclusive, antes de ser prefeita, lutava por isso aí, que é professora, inclusive ela. Eu não sei se as pessoas sabem disso, que hoje já está, inclusive, ela atuando como professora. E na época ela deu um apoio total e realmente deu um retorno muito grande para a categoria. Bom, o projeto passou da forma que foi mandado para a Câmara de Valparaíso, ou teve alguma modificação? Então, Denis, mais uma vez agradecer aqui o espaço, né? Isso é muito importante, de estar falando aqui com a comunidade, especialmente com os servidores municipais de Valparaíso, né? Está aqui presente também a nossa vice-presidente, companheira Gisele. Agradecer o Fred também, que é cidadão bastante atuante. A gente que agradece aí a honra de receber pessoas de luta, né? Guerreiras mesmo. As formigas, né? Mas as formigas trabalhadeiras. É verdade. Então, Denis, a gente foi surpreendido, né, na quarta-feira, dia 18, porque, na verdade, se você olhar o horário do protocolo do projeto, dos dois projetos, 68 e 69, que são 4, né? Mas o 68 e 69, eles só foram protocolados dia 18 às 8h25 e 8h27. Então, já praticamente quase na hora da sessão, né? E, assim, desde janeiro, assim que o atual prefeito tomou posse, que a gente oficialmente temos inúmeros ofícios, requerimentos, né? Pedindo a abertura da mesa de negociação. A primeira providência, né, foi aprovar a pauta com a categoria e protocolar, e até este momento a gente não teve nenhuma resposta oficial, né? E no dia 18 a gente foi pego de surpresa, como já dito aqui, né? Véspera de feriado prolongado, final de semana, né? Também a última semana aí, véspera de início de recesso parlamentar, recesso escolar, né? Então a gente entende que tudo isso não foi por acaso, né? Para realmente dificultar o exercício democrático de discutir aquilo que vai mudar, inclusive, a vida funcional dos servidores. E, assim, se engana quem pensa que isso vai afetar só os servidores, que isso vai afetar só a vida funcional, que isso vai afetar só o bolso do servidor. Não, isso vai afetar a comunidade diretamente, vai afetar o comerciante. Por quê? Porque o servidor que ganha mal, ele consome menos, né? O servidor que ganha melhor, o comerciante, ele tem o freguês ali certo, né? Podendo, inclusive, aumentar aí a geração de emprego e renda. Então, é uma bola, né, de neve. Uma coisa puxa a outra, economia, né? Então, assim, quero aqui repetir e deixar bem claro. O que estão fazendo com os servidores do município não afeta só o servidor, afeta também os comerciantes e a comunidade. Por que a comunidade? Porque esses projetos que foram aprovados lá, que agora já são leis, eles abrem as portas para terceirização, para contratação temporária, né? Para precarização dos serviços públicos. E nós trabalhamos para quem? Não é para o prefeito, não é para os secretários, é para a comunidade. A gente presta serviço para a comunidade. E a gente sabe o que isso significa na gestão pública. A gente vê país afora, onde as OS estão aí na educação e na saúde, a comunidade não tem atendimento. Goiânia, aqui a gente vê todos os dias, né, os absurdos que está acontecendo em Goiânia, né, o desespero da população, inclusive no atendimento da saúde, né? Então, essas leis, projetos que aprovados ontem,
eles alargam as portas para a precarização do serviço público, e contra isso a gente vai lutar. A categoria já está ciente disso, né? Porque a gente não pensa só no salário no final do mês. A gente também tem um compromisso e defende a qualidade dos serviços públicos para a população, que é o nosso patrão de verdade, que é para quem a gente trabalha, né? Fred Gurgel. Não, senhora presidente, senhora vice-presidente, né? Eu tenho as perguntas assim, que eu não quero que você me leve a mal. São perguntas que eu acho que a comunidade quer saber. Por exemplo, quando você falou da precarização do serviço público, né? A gente sabe que nós temos aqui, inclusive, na própria Assembleia Geral, no edital de convocação do sindicato, nós temos que, parece que há uma afronta à Constituição Federal ao permitir incorporação de vantagens, né? Eu sei que o projeto tem algumas vantagens para o servidor, que pode não cobrir as desvantagens, mas alguma vantagem tem, pelo menos foi o que eu ouvi, né? E eu tive uma conversa pessoal com o prefeito, né? Ele disse que ele não se sente à vontade de fazer nenhum tipo de causar nenhum tipo de prejuízo a nenhuma categoria. Pelo contrário, ele acha que ele quer valorizar isso, mas que, inclusive, ele vai fazer um concurso, né? Que há uma disparidade grande do número de efetivos, e que o Ministério Público só autorizou ele a fazer um processo seletivo, alguma coisa assim, se ele mostrasse a publicação do edital do concurso, que ele vai ter que fazer, né? Então, ele disse que vai abrir o concurso para Valparaíso, é obrigatório devido à disparidade que há entre concursados efetivos e selecionados ou comissionados, não sei bem o termo. Mas aí, a pergunta que eu quero falar para o presidente do sindicato é o seguinte: em todas as disputas, vamos dizer assim, né? Há um lado que tem tudo que é ruim e há um lado que diz que nem tudo é ruim. Você viu alguma vantagem nesse processo para o servidor? Por exemplo, você aqui mesmo no PL 68, né? Não sei se vão entrar com a ADIM, né? Ação de inconstitucionalidade, mas ao permitir incorporações de vantagens de caráter temporário ao vencimento básico como forma de aumentar artificialmente o vencimento inicial da carreira do magistério, né? E mutilar as carreiras dos administrativos, da educação, do pessoal da saúde, da gestão pública e governamental. Então, tem vantagens que serão oferecidas que, na visão do sindicato aqui, vai aumentar artificialmente o vencimento básico inicial da carreira do magistério e mutilar as carreiras dos administrativos da educação. Explica para nós que vantagens são essas que estão no processo, né, no projeto, e por que ele vai aumentar artificialmente o vencimento básico? Você tem condições de esclarecer para a sociedade isso? Sim, muito obrigada pela pergunta, Fred. Primeiro, a questão do concurso público, né? Uhum. Que nós estamos com 11 anos sem concurso público, isso é verdade. E na lei atual, aliás, que foi revogada ontem, no plano de carreira do magistério, por exemplo, e isso também é regulamentação federal, e foi inserida na lei que estava em vigor até ontem aqui, só podia ter até 10% da categoria de contrato temporário de professores, né? Nós estamos hoje com mais ou menos, ou quase 50% da categoria de contrato temporário. No projeto aprovado ontem, ele aumentou de 10% para 30%. Né? Isso aí a gente está falando de fato. Além disso, são 6 meses de governo, né? Então, nós, em todos os planos de carreira, nós conseguimos uma coisa que outros municípios não têm, ou muitos não têm, que é a negociação coletiva já regulamentada na lei. Cada plano de carreira tem uma comissão paritária que não foi obedecida, né? Então, eu penso, Fred, que 6 meses de governo deu para sentar e conversar, montar a comissão, porque quem monta, o ato de instituir a comissão é do prefeito, isso não foi feito, né? Essas propostas teria, por lei, que ser discutida nas comissões paritárias, para depois ir para o prefeito, e aí o prefeito iria encaminhar para a Câmara, e ainda tinha o espaço da democracia,
naquilo que o Poder Executivo não concordava. De negociação, no caso. Exatamente. Tudo isso foi burlado. Tudo isso foi burlado, né? Em relação... E aí a gente vê muito isso, Fred, a questão da incorporação das gratificações. Presidente, só quando você fala burlado, você fala irregular, não ilegal. Irregular é isso? Assim, não é que o prefeito agiu ilegalmente, ele agiu de forma contrária aos interesses do servidor, é isso? Como é que, ou é ilegal? Existe uma lei que proíbe esse tipo de comportamento? A gente entende como ilegal porque se tem uma lei que está em vigor e ela tem está lá escrito nela que os projetos, né, as minutas dos projetos teria que ser discutida em cada comissão paritária de cada plano de carreira e não foi cumprida, né, não é simplesmente burlou, enfim, a lei deixou de ser cumprida. Né, as propostas que agora já são leis que foram para a Câmara, foi a revelia da lei que estava em vigor, que aliás, né, na aprovação das novas leis agora, não tem mais a comissão paritária. Não tem, né? Uma questão extremamente antidemocrática, porque tem, o agronegócio tem o seu espaço, né, de defesa, né, dos seus interesses, a indústria tem, todo mundo tem. Por que o trabalhador é desrespeitado? Qual é o instrumento legalmente constituído para discutir e defender os trabalhadores? É o seu sindicato, no nosso caso aqui o Sindicepenval, né? E esse processo todo foi burlado. Mas voltando aí para a gratificação, isso foi uma questão que a gente enfrentou 3 anos atrás, né, Gisa? Ainda na outra gestão do sindicato, né, quando a gente teve a certeza absoluta de que diziam que a gente não tinha direito. A princípio começou com a regência de classe, porque foi quem perdeu. Os professores que estavam aposentados, Denis, já estavam recebendo e de repente se deparou com uma notificação do IPASVAL cortando 1/4 do salário, né? E aí, ao procurar naquele momento a direção do sindicato, enfim, todas as instâncias, né, que o trabalhador entende que tem a prerrogativa de te representar, deu com a porta na cara dizendo que não tinha direito, realmente, que o IPASVAL estava certo, que o governo estava certo. Então, quando isso estava já de forma concreta, que era fato, a gente falou não. Aí eles começaram a procurar a gente, todo mundo que procurava a gente mandava para a entidade sindical, né? Mas, infelizmente, não foi feita essa defesa e nós fizemos, né? Aí a gente pediu o doutor Roberto, o doutor Ediran, fizemos essa defesa no Tribunal de Contas, né? Ganhamos lá no Tribunal de Contas. O certo é que a vitória que a gente teve no Tribunal de Contas, né, estendeu para várias outras categorias. Não foi só para a carreira, só para o professor, né? Para o orientador, para o supervisor, enfim, para outros servidores também de outras áreas. E ainda tem algumas questões para terem mais segurança jurídica, vamos dizer assim. Só que da forma que está no projeto, que agora é lei, né, a gente disse isso. A gente disse, inclusive, no documento que a gente produziu, que não tem segurança jurídica nenhuma. Então, a gente vê muitas coisas que, às vezes, o servidor está vendo como benefício, que lá na frente ele vai entender que foi uma enganação. Por exemplo, tem vereador abordando as merendeiras e dizendo assim, para convencê-las, né, de que o projeto é ótimo. Merendeira, você... o projeto é muito bom, você vai sair da cozinha, você vai assumir uma sala de aula, você vai virar professora porque você tem pedagogia. A gente sabe que isso não pode, é transposição de cargo. Então, assim, isso é querer enganar a categoria para ter aquele apoio naquele momento, né, de que o projeto é ótimo, que o projeto é bom, que tem muito benefício, mas, na verdade, na hora de efetivar esses supostos avanços, vai ver que realmente não vai acontecer, né? Repito aqui, Fred, essa questão da regência de classe, da incorporação, né? Da garantia, não é nem incorporação, da garantia dessas gratificações nos proventos de aposentadoria, tem como fazer com segurança jurídica, de forma que o servidor vai ficar seguro que ele, ao aposentar, não vai perder 1/4 do seu salário. Agora, o que a gente alerta a categoria é para para prestar muita atenção nesse momento, porque tem gente
que só quer tirar dividendos políticos eleitoreiros e não está preocupado com a aposentadoria do servidor, né? No momento, não, vamos fazer de qualquer jeito. Eu até às vezes acho, Denis e Fred, às vezes eu até fico pensando, será que isso não é feito de forma planejada, né? Porque se faz uma coisa que não é legal, na hora que o processo chega no TCM, o TCM vai dizer, olha, a incorporação não pode, porque a emenda 103 veda. Porque foi, né, dependendo de como é feito, o TCM não vai homologar a aposentadoria. Será que realmente isso é uma displicência, feito de qualquer jeito? Ou será que isso não é planejado? Né? Vai saber. Né? O tempo vai nos dizer. Lamentavelmente, o doutor Ediran não pôde ficar. Eu ia perguntar algumas coisas relacionadas ao direito, quando você fala de insegurança jurídica, né? Mas, assim, hoje o assessor jurídico da Câmara é também um advogado altamente conceituado no estado de Goiás, que é o Danúbio, né? Doutor Danúbio. E aí é um embate muito poderoso aí com o doutor Roberto Gomes, né? Que também é outro gigante aí do lado do sindicato. Aí a pergunta é que, assim, quais serão os passos do sindicato agora? O prefeito garantiu para mim que vai lançar o edital para concurso público, né? Que inclusive... Falou data, Fred, para você não? Não, ele só falou o seguinte, o MP recomendou que ele não contrate mais ninguém sem apresentar o edital do concurso público. Demorou, né? Então, demorou, isso aí... Então, essa conversa ele teve... Demorou 11 anos só. E aí ele disse... Não é da gestão dele, mas já tem 11 anos que está aí Ou seja, digamos assim, bagunçado o negócio, né? Então, aí nós vemos que ele agora vai ter que fazer o concurso público, aí já manda um recado aí para o pessoal que tem pedagogia, né? Pessoal que se preparar para esse concurso, porque, assim, com todos os problemas da administração pública, ainda é uma atividade que você tem um certo tranquilidade, assim, para ir até o final da vida, né? São cargos que você vai exercer aí por muito tempo, até ter um melhor... Ganhando menos agora, né? De acordo com esse projeto, né? Aí eu queria entender o seguinte, foi aprovado o piso do magistério, certo? O município paga o piso do magistério? Como é que ou isso diminuiu também o piso do magistério? Porque diminuir não pode, né? É uma lei federal. Como é que ficou? Prejudicou de alguma forma o magistério? A prefeitura continua pagando o piso ou a mais do que o piso? Como é que o sindicato vê isso? Fred, ainda voltando aqui rapidinho no concurso público, porque isso é fundamental para a sociedade. Sim. Né? De fato, ele vai ter que fazer de forma obrigada. Agora não tem como burlar mais o concurso público. Sim, ele falou. Mas até é um prefeito de 6 meses apenas. Isso é consequência de uma omissão passada. Né? E não fez o concurso. A informação que a gente tem, inclusive, é que o TCM já vetou qualquer tipo de contratação. Né? Tem que fazer o concurso público. Né? Não tem cabimento a situação que nós estamos vivendo. Até porque, Fred, a gente também chama muita atenção disso. E isso também afeta diretamente a sociedade, que é a questão das aposentadorias. O contrato temporário, o terceirizado, as OSs, eles não contribuem com o nosso regime próprio, eles contribuem com o regime geral. Sim. Então, futuramente, a continuar do jeito que está, que já deu um grande prejuízo para o nosso IPASVAL, o IPASVAL vai falir, né? Então, precisa ter concurso, tanto para dar continuidade aos serviços públicos, quanto também para não falir o Instituto de Previdência. E por que eu falo que afeta a sociedade? Porque se não tiver a CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária, o município deixa de receber transferências federais, né? Então, quando a gente fala, às vezes a sociedade, o comerciante, ele não vê que isso vai afetar ele diretamente, vai, né? Porque é menos serviço, é menos serviços públicos, equipamentos públicos para o município, caso também aconteça isso. Então, a gente vem dizendo, né, acho que você acompanhou e lembra da luta que nós fizemos em 2010, inclusive com a ação judicial para realizar o concurso em 2010, né? Tivemos um grande concurso em 2014, já era para ter sido feito, infelizmente não teve essa luta para realizar esse concurso, já era para acontecer. Em janeiro, quando a gente conversou muito rapidamente com o prefeito, né, e uma das nossas pautas é o concurso público, inclusive para o Instituto de Previdência,
Lá nunca teve concurso público, está na nossa pauta, a gente está na luta, não vamos abrir mão disso. E ele vem dizendo que vai fazer e agora vai ter que fazer de qualquer forma, porque não tem condição mais, né? Você me perguntou sobre quais são os passos e sobre o piso nacional. Sobre o piso e o piso, quais o são... piso nacional está sendo cumprido? Então... Está abaixo, está acima? Como é que está a situação para o povo saber lá na rua? Isso. Então, o piso nacional da carreira do magistério em Valparaíso de Goiás, nos últimos 8 anos, não foi cumprido o reajuste. Apenas 2 anos, que foi no ano eleitoral de 2020, foi pago o piso nacional. Sim. E o ano passado, porque o município estava pagando no vencimento base da tabela da carreira do magistério para o profissional de nível superior, abaixo do piso nacional, para vocês terem uma ideia. Nós chegamos em 2022 ou 2023, se não estou enganada, com o vencimento base da carreira, do nível superior da carreira do magistério, menor do que o piso nacional. E o que a lei federal diz? Que o piso nacional, ele é fixado na carga horária máxima de 40 horas semanais para o profissional do magistério na modalidade normal, ensino médio. Entendeu? Então, o piso nacional, ele não é o piso da carreira do profissional de nível superior, é de nível médio. E nós aqui chegamos ao ponto, na gestão passada, 2022, 2023, de esse piso do professor graduado estar menor do que o piso nacional. Quando foi o ano passado, como estava menor, né, e a gente deixou isso muito claro, aí o prefeito fez um reajuste até maior, um pouco do que o INPC, do que o piso, para poder adequar. Mas a tabela hoje no município está errada. Hoje o piso nacional está fixado na tabela do professor graduado. E a lei federal não diz isso. Então, é essa situação. Para você ter mais ou menos uma ideia, Fred, Denis, nos últimos 8 anos, a carreira do magistério teve um prejuízo, uma perda de 32%. Por quê? Porque o piso nacional, ele é reajustado todo ano, num percentual geralmente maior do que o INPC. O que o prefeito anterior fazia? Ao invés dele pagar aquilo que é de direito da categoria, ele pagava o INPC. Então, a carreira foi sendo destruída, chegando ao ponto... Ou seja, não tinha ganho nenhum, né? Ela não, paralisava. era o INPC, quer dizer, a verba veio, né? E isso não foi cumprida a lei, na verdade. Para vocês terem uma ideia, de 2017 a 2024, dezembro de 2024, teve um aumento nos recursos do Fundeb no município de Valparaíso de Goiás de 148%. 2017, o município recebeu 83 milhões e pouco do Fundeb. 2024, 209 milhões. Então, isso dá um aumento de cento e pouquinho. 148. Desses 148%, e você sabe que a lei federal ela é bem, né, ela é bem amarrada nisso, porque o Fundeb foi criado para valorizar os profissionais de educação. Nós recebemos 56% apenas. 148% menos 56%, 92%. Em dinheiro, isso significa 78 milhões. E nós queremos saber como é que foi aplicado esses 78 milhões. Porque o Conselho do Fundeb, os nossos representantes, não fizeram a fiscalização. A sociedade não sabe. A categoria não sabe. Né? Como é que teve um incremento tão grande de recursos e sequer o reajuste do piso nacional a categoria recebeu. Mas, Fred, eu quero dizer também que o piso não é só da carreira do magistério. Nós temos o piso dos profissionais, agente comunitário de saúde, também. Agente de combate às endemias, enfermeiros, técnico de recente esse piso, né? Exatamente, técnico de enfermagem auxiliares. Os profissionais da saúde, agente de endemias e agente de saúde e agente de combate às endemias, também tiveram a carreira deles dilacerada na gestão passada, em 2022. E o piso não estava sendo cumprido, não estava. Né? E o piso deles, inclusive, é diferente da carreira do magistério. Por quê? Porque a União repassa nominalmente para cada agente 2 salários mínimos. Não é um fundo que o gestor, o prefeito vai fazer, não. Ele vem nominalmente para cada trabalhador, cada trabalhadora. Ele já recebe diretamente do governo federal. Diretamente. Então, como é que o município recebe essa verba e ele paga abaixo do piso? O que o município tem para fazer? Só pagar as progressões, que é o que fizeram, cortaram
e agora dilacerou a carreira, né? Só para me entender, o governo federal manda pagar 2 salários mínimos em cima do salário deles, ou eles não têm? É o vencimento base mínimo. Integral. Menos que isso não pode ganhar. Integral, É igual R$3.000, vamos dizer, são 1.512. 1.036. Então quer dizer que o salário de um agente de saúde é vencimento base. O vencimento base, né? Mas eu até quero explicar primeiro para o ouvinte aí, porque me contaram, cada um conta uma coisa, né? A gente tem que ser... E aí eu quero dizer que aqui eu sou neutro em termos, porque eu quero que quanto mais as pessoas ganharem, né, melhor elas podem, melhor vivem, né? E servem melhor a sociedade. Tocando de educação e saúde, né, Fred? Quem trabalha ganhando mal na área aí, alguém vai pagar o pato, né? Não tenha dúvida disso. Alguns, até assessor de parlamentar, falou para mim, não, tem servidor, agente de saúde aí ganhando R$8.000. Todo ano ele faz um curso desses feito aí pela internet e vai lá e a progressão de regime ganha 5% a mais do salário. Eu estou dizendo isso não que seja uma verdade, eu estou dizendo isso que me contaram, né? E que tem agente de saúde aí e professores ganhando muito bem no Será município, que essa pessoa que te falou, né? você acha que R$8.000 é muita coisa? Não, Denis. Essa que é a pergunta, né? Não, eu estou dizendo o que eu ouvi, né? Eu não estou dizendo que é a verdade. Até para pagar e fala, né, Fred? Eu estou dizendo o que eu ouvi nos corredores da Câmara de Vereador, um assessor de um parlamentar falou isso para mim, não foi o parlamentar, foi um assessor, e disse o seguinte, e disse mais, que os servidores públicos vão com muita sede ao pote, né, ao erário público, perdão, que uma vez que o servidor público ganhe tanto também, por outro lado, a prefeitura fica engessada para fazer outro tipo de obra que vai atender a comunidade como um todo, né? Entendi. E aí, eu acho que isso não é verdade, né? Eu acho que... Agora, eu queria ouvir de você, há um fundo de verdade nisso, por exemplo, é verdade que um servidor mostrando um diploma, né, um certificado, que antigamente era a cada 6 meses, hoje a cada 1 ano, né, agora passou para 2, né? Então, ele chegava lá com um certificado de um curso, não sei se é obrigatório, se é de graduação, mas assim, aí aumentava 5% no salário, que o cara dizia, não, com 10 cursos desses ele tem 50% do salário aumentado. Se fizer 20, ele dobra o salário. Isso é uma realidade ou não é? Como é que é isso? Fred, é estarrecedor a gente ouvir essas coisas e realmente a gente sabe que tem gente que pensa tem assim. gente que fala isso. É cruel, é cruel. Não é verdade. É cruel, é cruel esse pensamento, esse sentimento. E a gente sabe de quem pensa assim, de quem fala assim de servidor público, é porque quer ver os órgãos públicos cheios de contrato temporário de apadrinhamento político. Né? Isso não, 50% com um cursinho não é verdade. Não é verdade. Agora, por que o vereador, às vezes, pode ter um reajuste e o prefeito de 40%, de 45%, de 35%, e o trabalhador sequer, né, pode ter de forma tranquila o INPC? Por que um vereador pode ganhar 18 mil, 17 mil, o prefeito 25 mil, e o trabalhador não pode ganhar nem 2 salários mínimos? Não é? É cruel. Então, assim... quando nós fizemos a defesa de criar as carreiras dos servidores municipais de Valparaíso, uma das questões que a gente falou, defendeu e continua a defender, é porque o servidor, quanto mais ele estudar, quanto mais qualificado ele estiver, melhor ele vai prestar o serviço para a sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos vários agentes de saúde de endemias que têm um curso superior de enfermagem, de fisioterapeuta. Então, quando ele chega lá na casa do cidadão, do senhorzinho, da senhorinha, que está lá acamado na cama, o tratamento dele, o atendimento dele vai ser diferenciado, né? Então, é para isso que existe carreira, é para isso que existe financiamento, inclusive federal, para valorizar os profissionais, para prestar um melhor... Qualificar, inclusive. Qualificar e prestar um melhor atendimento à população. Claro. E tem gente que morre de ódio disso. É uma valorização. Ele quer ganhar 50 mil, mas ele não quer ver o agente de saúde com um curso superior atendendo bem a comunidade e ganhando melhor. Ele não quer ver um professor que sentou no banco da escola para estudar, né, trabalhando e estudando, formando o cidadão, ganhar um pouquinho melhor. Não, tem que ganhar uma miséria igual ganhava. Fred, essas duas áreas, principalmente saúde e educação,
tem financiamento federal, tem verba vinculada que não pode ser gasta em outra finalidade, senão aquela que é objeto da sua vinculação, né? E isso a gente observa que dependendo do gestor de plantão, eles querem utilizar essa verba em outras, né? Dar os jeitinhos de gastar em outro lugar. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Então, quando você vê alguém reclamar que um agente de saúde está ganhando melhor, que um professor está ganhando melhor, a vontade dele é pegar esse dinheiro, que é vinculado para a saúde e educação, e encher os órgãos públicos de cabos eleitorais, né? Que não vai reverter em benefício para a sociedade. Por quê? Muitas das Porque vezes esses cabos eleitorais não têm nem qualificação, né? Exatamente, são cargos transitórios. O prefeito saiu, o secretário saiu, o cargo sai. Nós não. Que tirou agora na aprovação do plano, inclusive a valorização por tempo de serviço. Por que existe a valorização por tempo de serviço? Porque a experiência, ela conta para o atendimento à população. Você pega qualquer servidor público que tomou posse hoje, pega um servidor público que tem 15, 20 anos, óbvio que ele vai atender com mais qualidade, não é porque o outro é inferior, não, é porque ele tem experiência. É né? 2 faculdades, né? A faculdade empírica, de vida, né? No trabalho, na experiência. Além da faculdade e foi tirado, inclusive, intelectual. agora. O que a sociedade quer é qualificação realmente para poder formar pessoas qualificadas também. Exatamente. Agora, presidente, eu queria... nós temos órgãos de controle, inclusive da sociedade civil, com participação do sindicato. Então, a pergunta que eu faço à senhora, embora eu seja mais velho, mas a senhora... esposa, né? Não, é esposa de um amigo. A pergunta que eu falo para a senhora presidente do sindicato e para a vice-presidente está aqui também é o seguinte: nós temos órgãos de controle, conselhos com a participação do sindicato, né? Onde estavam essas pessoas do sindicato que não atuaram na hora que deveria atuar? Porque essas pessoas são indicadas pelo sindicato, né? Pela direção do sindicato. Então, nós temos o Conselho da Educação Básica, que deve ter membros do sindicato, em vários conselhos, né? A pergunta que eu faço: essas pessoas foram negligentes, aprovando gestão de secretários aí, na aplicação, por exemplo, do Fundo da Educação Básica? Como que o sindicato mantém pessoas... ineficientes, né, incapazes em cargos tão importantes de controle social como esse? Você já providenciou a troca dessas pessoas? Por que eles não falam? Eu tiro isso que eu participei do Conselho de Saúde, nós participamos, o Denis foi presidente do Conselho de Segurança, eu participei também. E eu, inclusive, participo do Conselho do Meio Ambiente, né, através da Associação Comercial. Mas eu sempre falo, e às vezes discordo. Uma vez no Conselho de Saúde mesmo, eu falei: não, peraí, tem uma coisa aí que não está batendo. E eu era muito chato. Não, você é muito polêmico. Eu sou polêmico, porque, a gente já deixa tanta coisa passar e alguma coisa a gente tem que ver, né? Mas aí, esses órgãos de controle que têm a participação dos sindicatos não atuaram, foram negligentes? Ou não viram mesmo? Passou sem ver. Então, Fred, de fato, nós temos, inclusive, alguns conselhos extremamente importantes para a sociedade, né? E para os trabalhadores, você citou um aí muito importante da saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Fundeb, Conselho da Previdência do IPASAL, né? Conselho da Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, são órgãos, colegiados extremamente importantes para a sociedade. Importantíssimos, né? Importantíssimos. Órgão de controle mesmo, Exatamente. que pode exercer o direito. E aí, o sindicato morreu? Né? Então, como que o sindicato não se posicionou, negligenciou, fechou, passou a mão na cabeça? O que aconteceu? Olha, Fred, a gente não sabe de fato o que aconteceu, né? A gente ficou 6 anos fora da direção do sindicato. O fato é que, na base, a gente não tinha informação. A gente observou que não teve fiscalização como deveria. Você acompanhou aquela fiscalização que nós fizemos lá no Instituto de Previdência em 2012. Sim, inclusive, quero agradecer que, se não fosse você, eu teria entrado numa situação difícil. Eles tentaram me pegar lá numa pegadinha lá, você lembra, com a servidora lá, que era não era nem a presidente era o Emanuel Aires. Emanuel não, o pai do Emanuel, né? Isso, que era o seu... José Aires, né? E aí, dentro, o que eles fizeram? Eles armaram lá, né? Porque
tinha câmera, a sorte é que tinha câmera e tinha Olísia lá, porque senão eu tinha me enrolado. Eles armaram lá, tinha uma servidora lá que disse que eu toquei nela, e a mulher passou mal, foi preciso ir para o hospital, disse que eu agredi, tudo armado, que eu agredi a pessoa. Meu Deus, a pessoa estava se tremendo, só em a gente apontar algumas coisas que estavam errado. Alguns servidores tremem, né? Quem está fazendo coisa errada treme, né? E aí o que aconteceu? É aquela história, a polícia bateu na porta, todo mundo treme lá dentro. Né? Chama a polícia porque o cara agrediu a servidora aqui do Ipazol. Ainda bem que tinha câmera, eu não vou nem falar. Não, ainda bem que tinha a Olísia. A Olísia partiu para cima e disse, eu estava aqui, sou testemunha, o Gugel não botou a mão nessa mulher aí, e pode olhar nas câmeras aí que não tem nada, mas eu estava assombrado, eu estava me tremendo naquela hora. Porque qual era o seguinte, chama a polícia. Quer dizer, se eu não tivesse uma pessoa lá que falasse por mim naquele momento, eu tinha sido preso por algo que eu nunca nem tinha feito. É verdade. Mas aí você vê que nível, né, de administração que nós tínhamos há 12 anos atrás, na época aí. Mas passou, né? Agradeço a você, Olísia, viu? Por isso, está marcado mas no meu as covardias, coração. elas acontecem em toda situação. O que é certo. Aí a gente vê uma atuação como você, que é legítima, assim, de briga, compromissada, tem a palavra é essa, tem compromisso, tem respeito pela sociedade valparaísense. Agora, lamentavelmente, eu acho que você deve substituir pessoas desses conselhos Fred, aí. A gente, ao assumir o sindicato, né, a gente foi mapear, enfim, tem pessoas que não saíram, não querem sair, não estão fazendo a fiscalização, a categoria não se sente representada. Estão se omitindo, porque, assim, né? A gente diz o seguinte, se você assumir uma responsabilidade, você tem que dar o máximo de si, claro, para você cumprir aquilo que você prometeu, ou se comprometeu. E é muito sério quando você entra no conselho, por exemplo, da alimentação escolar. Muitas crianças dependem daquela alimentação ali. Né? É verdade. Às vezes é a alimentação do dia, né? Exatamente. Do Fundeb, a mesma coisa, né? A aplicação correta dos recursos do Fundeb depende da atuação do conselho. E aí eu faço o recorte para os representantes da categoria, tanto da carreira do magistério quanto administrativo, né? Porque ali, além de você estar garantindo um melhor serviço para a comunidade, você está evitando que, porventura, algum gestor que queira desviar recurso ou aplicar onde não deve, né, faça a coisa conforme a lei determina. Então, nós providenciamos, nós conseguimos entrar agora no conselho do Fundeb, eu, a companheira Gisele e mais 2 companheiras, né, da administrativa da educação. Já encaminhamos os representantes do sindicato para o Conselho da Saúde, mas não tivemos retorno ainda, né, se vão nomear ou não. No Conselho do Ipazol, nós temos 2 representantes lá da gestão anterior do sindicato, e até esse momento a gente não conseguiu entrar, né, não conseguimos. E aí a gente faz um apelo aqui, porque ali é a poupança do servidor. Sim, né? E aí falam o seguinte, Fred, olha, você não pode tirar porque o mandato é do conselheiro. Mas ele não tá representando a categoria. Com muita tranquilidade, né, que a gente vai dizer isso aqui. Se você perguntar para qualquer servidor do município, durante esses 6 anos, se ele teve informação de como foi aplicado, de quanto tem, do que está acontecendo com o recurso do Ipazol, como é que foi construído aquele prédio, quanto gastou, por que fez aquilo tudo. Pergunto para qualquer servidor que nós não tivemos informação e nós temos 2 representantes lá dentro, né? E continuam. Então, a gente ainda está Mas tentando... o mandato não é do servidor, o mandato é da instituição, é muito claro, até porque ele tem que ser indicado. Né? E outra, eu acho que não só o sindicato, mas toda instituição que mandar pessoas para... tem que exigir um relatório. Toda vez que for aprovado as contas, que há uma aprovação de contas, não sei se é bimestral ou trimestral, mas que ele envie um relatório de possíveis irregularidades que ele tenha percebido, não, né? Que isso seja obrigatório para quem vai ser indicado pelo sindicato, entendeu? Para que não fique omisso. Porque aí o que o Luiz está falando aí, numa entidade extremamente organizada, extremamente guerreira, né? Que é o sindicato, o Sindicepenval, acontece isso. Imagine as outras instituições. Ninguém cobra, nenhuma instituição cobra, coloca pessoas lá com outros interesses, não vou falar aqui, porque a gente não pode falar de coisa que a gente não pode provar. Mas é isso aí. Agora, Olísia, nós já estamos 9h30,
Eu também tenho uma outra coisa muito importante. Passamos só 32 minutos. Agora eu queria ouvir... Mas é importante a gente fazer essa... eu queria ouvir suas considerações finais, o que você pretende, assim, nós temos o suporte, né, de uma assessoria jurídica de alto nível, que é o doutor Roberto e o doutor Ediran, né? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quais serão os passos do sindicato em defesa da categoria, das categorias, né? Porque não é só, deixando claro que o sindicato não defende só o professor nem da saúde, é todos, né? Todos os servidores. Então, qual é o próximo passo? O que é que vocês esperam? Ainda há uma vontade de ter um entendimento com o prefeito, de revogar o que foi aprovado, de fazer uma lei que revoga essa lei número 68, esses projetos que foram aprovados? Ainda há uma busca por um entendimento com o prefeito Marcos Vinícius, ou agora vai ser judicializado mesmo? Vai tudo para a justiça e ver no que é que vai dar? Então, Fred, a atual direção do sindicato, desde que tomou posse, né, que se coloca, você nos conhece, quem nos conhece sabe, que a gente sempre se coloca à disposição do diálogo e não tem problema de sentar, de dialogar de forma respeitosa, com a autonomia, né, que o sindicato deve ter. E, mais uma vez, a gente se coloca aqui à disposição, ainda há tempo, né, de rever aquilo que é péssimo, que é ruim, que é devastador para a categoria, para o serviço público. Então, queremos deixar aqui na rádio do Denis, aqui junto com o Fred, mais uma vez, à disposição, né, do Poder Executivo, né, para o Poder Executivo, para o prefeito, que a gente não tem nenhum problema de sentar e dialogar, e esperamos, porque a gente acredita que é tão mais fácil a mesa de negociação, a mesa de diálogo na democracia resolver os problemas. Claro. Né? Então, a gente ainda aguarda. Agora, você pergunta quais os passos daqui para frente, né? Tem um indicativo de greve aprovado, tem uma assembleia, né, convocada, Assembleia Geral Extraordinária, para quarta-feira, às 16 horas, na sede do sindicato, para avaliar a aprovação da greve, né, pelo que a gente está sentindo da categoria. Você acha que ela vai acontecer, não? Pelo que a gente está sentindo da categoria, de vários servidores que já se colocaram, ao que parece, porque isso quem decide é a categoria e a Assembleia, mas ao que parece... Mas você, com a experiência que tem, você já sabe. Para que lado está tendendo a coisa, né? Isso. Então, esse sentimento, mas repito, quem decide isso, a instância máxima é a Assembleia e a categoria que decide. Mas pelo que a gente está vendo, é para o início, é para o segundo semestre. Então, parece que a vontade é de não retornar ao trabalho no segundo semestre, caso o prefeito não volte atrás, não nesses pontos, né? Nesses porque, pontos assim, Fred, negativos. acabou a carreira, destruiu, como o doutor Ediran já falou aqui. Tem muitos outros pontos, né? Também ele cassou a liberação dos dirigentes sindicais, isso são atitudes antidemocráticas, né? Prática antissindical, inclusive a nossa direção nacional da Confetam, a instância nacional, está providenciando até encaminhar uma denúncia de prática antissindical. Né, o prefeito ele cortou porque ele inviabiliza. Na medida que ele não, tudo bem, eu libero, mas não tem pagamento, né, não tem remuneração, é sem remuneração, né, isso inviabiliza a liberação e o trabalho da representação dos servidores. No caso, ele dificulta, né, porque Exatamente. a pessoa estando remunerada tem tempo para trabalhar, tem tempo para se movimentar, né, tem condições de se movimentar. Uma vez que ele retira a remuneração, né, a pessoa fica desempregada. Não, ele vai voltar para a atividade dele, né, vai cumprir as 8 horas diárias. Sim. E como é que vai, né, fazer o trabalho sindical? Não tem como. Né? Mas então, isso é lei federal ou isso é uma... Tem uma lei municipal. É lei municipal. Lei municipal, que ele está revogando agora no regime jurídico único. Ah, tá. Né? É uma lei que a gente só conquistou em 2014, né? E ele está revogando agora. Mas, então a lei é municipal, não é estadual nem federal. Porque se for estadual ou federal, ele teria que respeitar da mesma forma, mas é municipal. É municipal. Ah, tá. Tá, e outra coisa, Fred, que eu me esqueci, que eu acho de suma importância quando você falou dos conselhos de controle social e dos projetos em si, né? Uma das questões que a gente precisa deixar muito claro para a categoria, né? E que a gente vem repetidamente falando nessa falta de democracia, encaminhar os projetos para a Câmara,
sem passar pelas comissões paritárias, também na Constituição Federal, além da lei municipal, diz que qualquer discussão que se refere a direitos e interesses trabalhistas ou previdenciários, a entidade sindical tem assento. Né? Os servidores têm assento através da sua entidade sindical. Então, é mais um reforço que aqui não teve, né? A gente quer finalizar aqui, Fred, deixando claro para vocês, para a comunidade, que o que foi aprovado na Câmara, lamentavelmente, é demolidor, né? Destruição das carreiras de todos os servidores. E a gente percebeu uma ação antidemocrática tão forte do governo atual que ele foi capaz de retirar um vereador porque não tinha votado naquele momento, e aqui eu quero fazer referência, né, ao caráter dele. Ele é advogado, né, e analisando aqueles projetos, óbvio que qualquer advogado que analisar aquele projeto ia saber que ele não tinha condição nem de tramitar. Ele tinha que ser barrado na CCJ, porque ele é inconstitucional, né? Então, a CCJ é para quê? Para analisar a constitucionalidade do projeto. Para filtrar justamente o que acontece. Exatamente. Então, aqueles projetos não tinha condição nem de tramitar na Câmara. E o vereador Dr. Roberto Martins votou contra a aprovação por entender profissionalmente, né, a carreira dele, enfim. E, lamentavelmente, ele foi retirado da Câmara, como ele é suplente, né? Foi colocado ontem o vereador Denis para a sessão de ontem. E a gente quer deixar aqui um abraço, né, o reconhecimento da gente, da categoria, na postura séria que o doutor Roberto Martins, vereador, teve naquele momento, de não se trair, né, não trair a advocacia, a OAB dele, né? E a gente quer deixar aqui um abraço em nome da categoria. A categoria ficou assim, extremamente chateada com isso, mas todo mundo viu, todo mundo percebeu, né? E a gente quer deixar aqui mais um abraço para ele. Obrigado. Fred Gurgel, suas considerações. Não, a gente não poderia deixar de falar. O doutor Roberto Martins, só lembrando, ele era vereador do Podemos, assumiu no lugar do vereador titular, que teve um pouco mais de votos. Na verdade, ele é suplente, né? Ele é suplente, teve 928 votos, quase 1.000 votos, né? Mas ficou na suplência do Denis Bento e do Podemos também. Acontece que o Denis foi alçado a secretário na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e automaticamente o primeiro suplente assume, que é o vereador Dr. Roberto Martins. E aí ele realmente se posicionou contrário, né? Quero dizer que há uma outra visão, no sentido de que eu conversei, inclusive, com alguns outros colegas, eles disseram não ter nada contra, todo mundo admira o doutor Roberto Martins, porém, há um sentimento de que na função existe o ônus e tem o bônus, né? Que eles são um grupo de vereadores da base, onde eles têm esse grupo, eles têm um sentimento de união quando vão fazer as coisas, se sentiram traídos com a situação do doutor Roberto Martins, porque diz que foi um ganho político muito grande, porque enquanto os outros vereadores eram chamados de traidores, né, o sindicato, os servidores estavam lá, no voto dele, acabou ele sendo, houve uma salva de palmas muito forte, né? Foi ovacionado. Então, o que alguns parlamentares falam é que houve um oportunismo dele ganhar um lucro político muito alto nisso. Eu não acredito, eu acredito que... inclusive eu tinha conversado com o vereador, que foi eu apoiei, o vereador que eu apoiei, né? Então, conversei com ele antes, perguntei para ele, doutor Roberto, o senhor sabe o que está fazendo? Ele disse, sei o que está fazendo, sei o que eu estou fazendo. O senhor vai votar a favor ou contra? Ele disse, vou votar contra. O senhor sabe do alcance disso aí? O senhor já pensou nas pessoas... Você sabe, você já pensou nos seus assessores, como é que vão ficar? Porque quando o vereador cai, o político, né, ele não cai sozinho. Ele não chega sozinho e quando ele cai, ele não cai sozinho. Leva todo mundo. Leva quem está com ele. Ele falou o seguinte, eu não vou permitir que a minha consciência seja... que eu vote fora daquilo que eu acredito. Então, eu sei que terei perdas, mas vou me responsabilizar por ela. Então, foi um voto de consciência do vereador Roberto Martins.
Ele falou que está consciente das consequências. O desdobramento foi a imediata volta do vereador Denis, né? Mas é isso aí, mas vai ter desdobramento, eu acredito que o próprio eu queria já governo... deixar bem claro aqui, Fred, que a Rádio Sucesso FM, como sempre foi muito democrática, queria deixar aqui o convite, talvez para o secretário de governo, né? Ou para o próprio prefeito, vir falar quais são os prós e os contras dele. Secretário de Educação, Educação, né? secretário. Acho que tem que vir. Eu acho que tem que ser debatido, porque, como a Olísia acabou de falar aqui agora, as coisas foram muito rápidas e foi assim, não está claro. E as coisas precisam ser mais claras nessa cidade. Eu penso dessa forma. Beleza, então. Então, Fred, você me perguntou quais os próximos passos, né? Uhum. Eu acabei reforçando aqui a questão da Assembleia, né? A categoria em Assembleia que vai definir, né? Qual é o dia? Quarta-feira. Amanhã, às 16 horas, na sede do sindicato. E, por outro lado, né, o setor jurídico também está fazendo todo o levantamento, né? Tudo que for possível fazer para defender os interesses e direitos da categoria, o sindicato vai fazer, né, de forma tranquila, respeitosa, né? Quem nos conhece sabe que a gente tem esse perfil, mas também tem o perfil de não aceitar retirada de direitos, ainda mais nesta proporção que aconteceu aqui, né? Mas, repito aqui, tudo é mais tranquilo, é mais rápido, é melhor para todo mundo o diálogo, né? Sem dúvida nenhuma. Errar, todo mundo erra, né? Às vezes, né? Mas tem algum ajuste a ser feito, mas que haja... Né? E no que a gente coloca à disposição. Mas, assim, eu não poderia terminar aqui deixando de citar o que aconteceu ontem no Ipasval, né? Nós estivemos lá ontem, né, Giza? Os servidores estavam lá ontem, né, fazendo o seu protesto, e a gente ouviu o prefeito dizer lá, na fala dele, se colocar como pai, né? Que o pai gostaria de dar tudo para o filho, mas que tem que ter responsabilidade, enfim. E que aqui não vai acontecer o que aconteceu em Santo Antônio Descoberto, em Aparecida de Goiânia, e citou alguns municípios. E aqui a gente quer deixar claro para o servidor, porque o servidor estava lá e o servidor sabe, né? E a gente quer esclarecer aqui que quando o gestor, ou qualquer secretário de governo, ou qualquer vereador, qualquer ator político, né, mencionar isso, pega os bons exemplos. Porque o que aconteceu em Santo Antônio Descoberto, todo mundo sabe o porquê. É porque teve fraude, é porque teve corrupção, né? Então, não se pode justificar retirar direito de trabalhador para economizar, para diminuir a folha e dizer que está cuidando para que ninguém deixe de receber o seu salário em dia, pegando um município que, historicamente, todo mundo sabe, né? Isso é público e notório, a corrupção instalada há anos-luz lá em Santo Antônio Descoberto. Não conheço muito bem a história de Aparecida de Goiânia, mas já sabemos de algumas coisas, e eu disse isso para o prefeito. Prefeito, educação e saúde. Só fala que não dá conta de pagar a folha de pagamento se estiver aplicando dinheiro onde não deve. Se estiver aplicando conforme a legislação manda, não existe, isso é falácia. Porque a legislação, ela determina muito bem, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo que eu não acho justo, não acho ético também você pegar um município que historicamente cometeu corrupção, consequentemente, né, desviou o recurso público para retirar direito e querer garantir o salário dos trabalhadores de Valparaíso. Isso é falácia, isso a gente está muito atento a isso. 9h46. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença inclusive dar um bom dia para ela, que ela nem falou, puxar por gentileza aqui. A vice-presidente. Eu puxo para cá, ela consegue falar. Bom dia, vou te botar aqui na câmera aqui para você dar um bom dia para a turma. E bom dia, vice-presidente, tudo bem? Bom dia, Denis. Bom dia, Fred. É um prazer, né, nós estarmos aqui nesse espaço de diálogo, né, para esclarecermos algumas coisas aos servidores, à comunidade, né, que tanto sofrem, né,
com a precarização dos serviços públicos, né? Nós, como usuários do SUS, né, usuários das escolas públicas, dos espaços públicos, nós sabemos que a desvalorização do serviço público é a precarização da oferta ao nosso público, que é a comunidade num todo, né? Então, esse espaço é importante para nós estarmos falando sobre os serviços públicos, né, de qualidade. Nós queremos um serviço público realmente de qualidade para toda a população, né? E, infelizmente, a desvalorização do servidor público, né, tem refletido na população, né? Então, hoje nós vemos um apagão da educação, porque ninguém quer mais ser professor. Você vai no curso de pedagogia, tem pouquíssimos professores. É verdade. E ainda os que têm, quando passam, que chegam a se deparar com a realidade da sala de aula, desistem, né? Então, ontem, a doutora Zeli, lá na inauguração do IPASVAL, abriu a boca para falar de boca cheia, que a irmã dela se aposentou com R$4.000, né, Ulisses? 4.500 lá no Paraná. Como se nós aqui estivéssemos ganhando muito bem e que nós teríamos que ficar confortáveis, conformados com o salário que nós ganhamos, né? E, infelizmente, um país que não valoriza a educação, que não tem a educação como prioridade, nós a gente já sabe para onde é que vai, né? Para onde vai, né? A gente já sabe. Então, assim, nós queremos realmente ter profissionais de qualidade, prestando uma qualidade excelente para o público, né? E essa qualidade, essa valorização vem com reconhecimento, né, dos serviços públicos. Claro. Então, nós não podemos nos omitir e não podemos nos conformar com isso. Por que o professor tem que ser a categoria que menor recebe seu salário, né? Por que nós não podemos ser valorizados? Eu acho, sinceramente, que deveria que mais recebe. Que ele deveria receber mais, porque é que forma todas as outras profissões e categorias também, né? Com certeza. Isso, na época das eleições, todo político tem esse discurso. Todo político sobe lá no palanque, vem com esse discurso de valorização, que a educação é importante, que vai valorizar, mas na prática, que a saúde é importante, mas na prática, nós vimos isso daí, né? Essa desvalorização, essa falta de compromisso, né, com os serviços públicos. Então, assim, e a sociedade precisa estar atenta a isso, né? A sociedade, ela tem um poder muito grande de acompanhamento e de controle social. Então, se nós, enquanto sociedade, soubéssemos da nossa importância em estar acompanhando, fiscalizando os serviços públicos, nós teríamos, com certeza, um serviço público de maior qualidade e eficiência para nós, da população, né? Então, muito obrigado, Denis, por esse espaço, né? Nós estamos abertos ao diálogo, sempre que quiser nos convidar, nos chamar para esclarecer alguma situação, nós estaremos aqui na defesa realmente de um serviço público de qualidade. Obrigado você, obrigado, Olísia. E, Fred, queria deixar de novo aí o convite feito para as autoridades da nossa cidade, para que venham aqui falar para a nossa sociedade o que realmente aconteceu, o que eles acham, onde estão tantos benefícios assim nesses projetos, porque foi mandado o projeto, mas ninguém falou nada. Eu já liguei lá, já pedi para o secretário de comunicação a entrevista, nem resposta não tive. Infelizmente, a imprensa também é tratada dessa forma. A gente não tem resposta, a gente não tem as pessoas para nos informar do que realmente está acontecendo. Pode ser até que tenha benefício. Por que não vem aqui falar? Não tem problema nenhum, né? Está aberto o espaço e parabéns para vocês que estão lutando pelos professores, pelo pessoal da saúde, aliás, pelo funcionalismo público de qualidade, que realmente a gente paga para ter isso. Na verdade, não é de graça, né? O cidadão, eu sou cidadão, eu pago para ter isso, né? Então a gente parabeniza vocês
e deixar o espaço aberto mais uma vez, como sempre foi aberto para vocês, utilizar a Rádio Sucesso FM. Viu, Liz? Obrigado, Denis. Obrigado aos ouvintes. Estamos também à disposição, Denis e o Fred Gugel. E até quinta-feira, se Deus quiser. Gente, não somos melhores, não somos piores do que ninguém, somos apenas diferentes. Aqui é o Tribuna Livre, a informação na dose certa. Você pode contar com a gente. Obrigado. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.